Queridos irmãos e diletos visitantes, abra comigo a palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Gálatas. Eu abro no capítulo 5, lerei o versículo de número 22. Gálatas, capítulo 5, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, bondade, fé, mansidão, temperanças. Contra estas coisas não há lei. Nosso título nesta manhã, aqui nesta porção da palavra de Deus, é o gozo espiritual. Alegria espiritual, ou gozo espiritual, como definido pelo Espírito Santo na palavra de Deus aqui. Bem, nós entramos em um novo ano, e o que nos espera ao longo dessas próximas semanas e meses? O Senhor sabe. Vindo dificuldades ou alegrias, testes ou provações, ou calamidades, ou apertos, ou perplexidades, ou amarguras, nós podemos processar todas estas coisas, mantendo este gozo espiritual. E essa é uma das maravilhas da alegria ou do gozo cristão. Primeiro, porque é um dom dado pelo Espírito, um presente, um dom dado pelo Espírito a cada crente em Jesus Cristo, o equipando-a para a vida neste mundo. Gozo ou alegria espiritual. Bem, nós não podemos, queridos amigos, na vida cristã, negligenciar este gozo, esta alegria. Eu irei destacar nesta manhã apenas esta palavra, que aparece em muitos textos no Novo Testamento e no Antigo também, que está aqui neste versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo. Apenas esse termo. Por quê? Oh, queridos amigos, este é um baú de tesouros. Na verdade, cada um desses termos aqui, veja bem, são vários. O gozo cristão é uma mistura de alegria, contentamento, com júbilo e uma profunda calma. Se nós podemos definir gozo, alegria cristã. O gozo cristão é um fruto do Espírito. Observe que está no singular, mas o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. Então segue a lista. O fruto é um fruto. O Espírito, então, vários frutos produzidos pelo Espírito Santo dentro de nós. É um composto, na verdade, de vários elementos. É difícil tentar ilustrar isso, porque não há uma árvore que produz todos os frutos. Tem um cacho que vem manga, melancia, pera, maçã, uva ao mesmo tempo. Mas a ideia é esta: é um cacho, é o Espírito que nos foi dado na conversão, o fruto do Espírito. Então, suas manifestações, um composto de dons, de bênçãos espirituais, vários elementos. E porque é um fruto do Espírito esta alegria, este gozo, então, bem, ele deve ser manifesto em nós. Ele nos foi dado na conversão. Gostaria que você atentasse para isso. Salvos, perdoados, então nós somos equipados. E não é maravilhoso, junto com esses equipamentos, com estas ferramentas, com estas armas para o combate cristão em santificação, contra a velha natureza, o velho eu, este mundo e Satanás, recebermos também algo tão doce, tão maravilhoso neste presente? É realmente do Pai Celestial, não é? Eu não quero diminuir a grandeza disso com um exemplo tão simplório, mas você recebe todo o teu equipamento para o serviço e para o combate, e ele junto com o equipamento vem um doce maravilhoso. É péssimo exemplo, mas pelo menos para tentar chegar perto. Gozo, alegria. De que nos serve isso no combate cristão? É uma espada, é uma lança? Não, queridos amigos, acompanha tudo isso. E nós não podemos deixar de lado, enquanto nós manuseamos a espada do Espírito, conhecendo a verdade em nosso testemunho. Gozo no Espírito, um fruto do Espírito Santo. Aqui está esse fruto. Ele se manifesta em todo crente, embora em graus diferentes, em formas e intensidades diferentes, mas porque foi dado pelo Espírito, ele está em nós, ele permanece em nós. Eu começo dizendo isto, que este fruto do Espírito, o gozo, a alegria cristã, ele somente se manifesta quando o pecado foi lidado, quando o pecado foi tratado.
Se há pecado, pecados persistentes, conforme registrado aqui nesta lista de frutos da carne, é chamada no versículo 16 de concupiscência da carne, no versículo 19 de obras da carne, então segue a lista no versículo 19. Se há estes pecados persistentes na vida de um crente, então, queridos amigos, não há verdadeiro gozo ou alegria na vida cristã. Veja que o gozo aqui está ligado a outros frutos. Observe, começa com amor, versículo de número 22. Mas o fruto do Espírito é amor. Então, na sequência, paz. Assim, o gozo no Espírito, esta alegria, este profundo contentamento, que é uma calma profunda também, um estado de alegria íntima, interna, não consegue viver, não consegue florescer nesse tipo de terreno onde há esta lista do versículo 19 em diante. Não pode coexistir com os feitos da carne, com as inclinações da velha natureza, sobretudo com os pecados da carne. Esses pecados, se eles estão presentes em nós, se eles se manifestam em nós, então não pode haver verdadeiro gozo espiritual, porque ele é um fruto, marque, do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Esse é o seu atributo mais manifesto. Não é apenas o Espírito de Deus, mas o Espírito Santo de Deus, e é um dom dele em nós. Assim, esta alegria, este gozo espiritual não convive com os feitos da carne, com as inclinações da velha natureza, porque estas coisas se opõem, nos diz o apóstolo Paulo. A velha natureza, chamada aqui de carne, aquele velho ser, aquela reminiscência do pecado ainda em nós, milita, luta contra o novo ser. E um se opõe ao outro. E assim não há espaço para alegria, o gozo cristão, onde essas manifestações do pecado é um fruto do Espírito. Assim, primeiramente, lembre-se disso. A manifestação do gozo e da alegria cristã, somente quando o pecado foi lhe dado em nós. Queridos, a alegria espiritual, o gozo cristão, não é o primeiro fruto do Espírito que se manifesta em nós. Na verdade, a paz se manifesta em nós primeiro, com perdão, quando nós encaramos a nossa culpa diante de Deus, e na sequência nós vamos pela fé ao Senhor, crendo que os méritos de Cristo nos reconciliam com Deus, e confessamos tudo a Deus, e clamamos por perdão e misericórdia ao nosso Salvador. Então nós recebemos paz, que é a reconciliação com Deus. Não é aquela paz bucólica da tranquilidade, é uma paz, conforme Romanos capítulo 5 e 8, da reconciliação. Não há guerra mais entre Deus e nós. Nós lutando pelo pecado e Deus nos resistindo como nosso inimigo e juiz. Não, agora a paz, a reconciliação. Assim, este fruto inicial da obra do Espírito na vida de um pecador transformado é uma paz tão grande. E você ouve muitos testemunhos de conversão e sempre está ali um senso de que um peso de culpa foi removido, e de temor da condenação e da morte foi removido. Uma paz no lugar da condenação. Mas ainda antes deste fruto, a primeira manifestação ou operação do Espírito na vida de um pecador é de tristeza, de amargura. Primeiro um cálice de amargura, para depois um cálice de doçura. É muito triste e amargo reconhecer a nossa condenação diante de Deus, e reconhecer que nós estávamos errados em relação a Deus, à eternidade, ao caminho de salvação, e que nós vivíamos uma ilusão religiosa, e que nós éramos pecadores por natureza e não apenas por atos e palavras. É difícil reconhecer isso e abrir assim por dizer esse livro da vida diante de Deus, obscuro, tenebroso, e dizer tudo ao Senhor, e reconhecer a nossa falência moral, e reconhecer que nunca conseguiríamos alcançar os padrões de Deus. É muito difícil isso. É muita tristeza e amargor, mas com arrependimento, a confissão dos nossos pecados a Deus e a fé no Senhor Jesus, então paz, e todos esses frutos do Espírito, porque o Espírito vem habitar no coração salvo, ele toma uma residência permanente, então eles começam a florescer e a se manifestar. Gozo,
paz, alegria e essa lista na sequência. Sim, é claro, antes da conversão nós podemos experimentar um tipo de gozo, um tipo de alegria humana, biológica. Todos nós temos na alma uma disposição humana para responder a estímulos que causem alegria, contentamento. Sim, o nascimento de uma criança, a alegria ou gozo na família, um presente que você recebe, ele traz uma medida de alegria, filhos, não é? Nós temos essa capacidade na alma de responder, com alegria e contentamento a estímulos humanos e biológicos. Mas até que o Espírito de Deus lide com o nosso pecado, lide conosco, nós não experimentamos este gozo, esta alegria permanente, com coisas eternas, uma alegria espiritual, duradoura, contínua, relacionada a coisas mais elevadas, verdades eternas, coisas espirituais. E este gozo ou alegria que nós experimentamos antes do Espírito lidar conosco e nos salvar e nos levar à união com Deus e à certeza de vida eterna, bem, são terrenos, são alegrias materiais, coisas deste mundo que vêm, e quando a fonte daquele gozo, daquela alegria, daquele contentamento se vai, com ela vai-se a nossa alegria, com ela vai-se o nosso gozo. Assim não é um gozo permanente, uma alegria permanente, embora na alma nós tenhamos a capacidade de responder a esses estímulos. Mas essa alegria, o gozo permanente, é somente quando o Espírito lida conosco e nos leva a um arrependimento genuíno e a experimentar a paz que vem pela reconciliação com o nosso Deus. Bem, esse gozo, deixa-me tentar definir um pouco mais. É um profundo deleite interior, é uma felicidade, uma calma profunda, um contentamento profundo. É claro, às vezes é difícil de expressar isso. E todo verdadeiro crente sabe o que eu estou dizendo, tem experimentado isso. Nós iremos contrastar e você irá perceber. No versículo 22 está conectado, como eu mencionei, com paz. É claro, a ordem do texto aqui é importante. Ele vem primeiro pelo amor, o amor por Deus, que me leva a buscá-lo e a servi-lo. Por Cristo, pelo que Ele nos ensinou, pelo que Ele fez, pela comunhão e o relacionamento que nós temos com o Senhor Jesus Cristo diariamente. E então paz, algo interno, algo profundo. A paz é como uma âncora no caráter. A palavra de Deus diz: deixe a paz governar sobre vós e ditar e ter domínio nas situações que sejam, que ela comande e governe em nós como âncora. Então o gozo flui, a alegria espiritual se manifesta. Deixa-me tocar um pouco na natureza desta alegria cristã, deste gozo cristão. É claro, esta alegria, este gozo cristão pode às vezes sim ser erodido, evaporar por um período de tempo de fato, por conta das tristezas desta vida, por conta da dureza, da dificuldade que é lidar com pessoas ímpias que não conhecem e não temem a Deus, ou enfermidades, ou as pressões deste mundo, ou o nosso testemunho, ou mesmo o nosso próprio desapontamento com nós mesmos, por nossas falhas, nossos pecados, ou a manifestação do orgulho. Este gozo, esta alegria pode erodir por algum tempo, mas veja, ele deveria ser constante na vida de um crente. Sim, com alguns picos depressivos, isto é, mais baixo, mas algo contínuo. Algum tempo atrás, em um passeio da igreja, nós lidamos com a alegria espiritual, ou melhor, a felicidade cristã. E essas coisas estão muito próximas. A definição, na verdade, na palavra de Deus é esta: gozo cristão, uma profunda calma, um senso de paz e alegria no ser interior, dado por Deus pela obra do Espírito Santo em nós. Sim, pode haver esses momentos em que ele evapora por conta dessas dificuldades, mas é algo permanente, queridos amigos. Deve ser algo contínuo na vida de cada crente. E porque ele é constante, então ele é resistente, ele é resiliente em nós. Por exemplo, este verdadeiro gozo cristão, ele consegue florescer nos terrenos mais áridos e mais difíceis de nossa vida, de nossa jornada aqui. Ele consegue florescer em dificuldades, juntamente com as dificuldades.
Este gozo cristão, que é um dom do Espírito, consegue coexistir com a perseguição? É claro que sim. Ele consegue coexistir com tristezas ou desapontamentos profundos com as pessoas ou com nós mesmos. Ele consegue permanecer e florescer em terrenos muito áridos e coexistir com estas coisas. Ele não é apagado, extinto pela dificuldade. Você já experimentou isso? E pressões vêm, e às vezes você está seguindo tranquilo, assim por dizer, na vida cristã e nos seus deveres neste mundo, e vem uma dificuldade, parece que abre, não, é uma barreira e uma inundação, uma após a outra, uma pior que a outra, numa sequência, de repente. Você estava tranquilo ali, cuidando da sua vida, servindo ao Senhor, e de repente um problema que traz outro, e parece que o chão desaba, mas ainda assim, ali está aquele gozo espiritual, aquela alegria mais profunda, aquela calma profunda coexistindo, aquela paz, aquela felicidade interna coexistindo com essas dificuldades. Essa é uma obra de Deus. Esse é um dom, um presente dado por Deus a seus filhos e filhas neste mundo. Ele sabe como nós seguiríamos neste mundo árido e difícil, e Ele nos deu esta graça tão grande, e assim este gozo, ele permanece. Ele toma uma forma de uma alegria especial, contente, e como eu repito, de uma calma profunda, que consegue conviver com algum tipo de temor, seja na guerra, seja em dúvidas sobre o futuro, sobre questões de saúde, e muitas outras situações difíceis. Nós podemos, através delas, experimentar profunda alegria, profundo gozo no Senhor, nas coisas de nosso Deus. Nós temos tantas razões para isso, eu irei mencionar em alguns minutos. Bem, em Filipenses capítulo 4, este texto tão bem conhecido, do versículo 5 em diante, é chamado, ou é melhor, é nos dado em forma de um comando, uma ordem de Deus. Deus está dizendo: tome e use aquilo que eu te dei. Versículo de número 4, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos sempre no Senhor. Observe a sequência: seja a vossa equidade, pode também ser traduzido como magnanimidade, o vosso balanço, temperança, a vossa doce disposição, uma profunda calma, ser visto em vocês por todos. Seja a vossa magnanimidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor, aqui é a razão. É um comando este regozijo, esse estado de profunda calma, de confiança, este balanço, essa disposição temperada, esta felicidade razoável, assim por dizer, no meio das dificuldades. Por razoável eu quero dizer de raciocínio, de razão, consciente, pensada. Tem visto uma situação difícil, é claro, aqui. Nós estamos em alguma dificuldade, alguma tristeza entrou em nosso caminho difícil, e as coisas que estão acontecendo em nossa volta nos perturbam por alguma razão ou outra, e as pessoas tentam roubar a tua paciência continuamente, mas mesmo nisso você pode regozijar, querido amigo, porque não há nenhuma situação nesta jornada deste lado do céu que o gozo e a alegria não irá suportar você através dela. Esse é o propósito de Deus com esta alegria espiritual. O que seria de nós através desse mundo difícil e árido, lutando contra nós mesmos, nosso pior inimigo, e as nossas tendências, e pessoas que desprezam a verdade de Deus, e Satanás controlando as pessoas e militando contra a vida de santificação e a felicidade espiritual? O que seria de nós sem esta medida contínua, esta alegria mais profunda, esta calma mais profunda que nós temos como um dom, um presente, uma dádiva do Espírito Santo? Percebe como Deus nos equipa? Você percebe como Deus nos dá tudo o que é necessário para a vida de piedade, de fé e serviço ao Senhor? Meus queridos irmãos, é maravilhoso perceber isso. Esse gozo ele irá suportar, ou seja, não há nada como este gozo cristão. Não se trata de uma alegria humana alimentada por coisas materiais, não é isso.
quando está tudo doce e suave na vida, em nossos relacionamentos, em nossa mente, em nossa saúde. Não é isso. É um gozo que dá suporte e calma no meio dessas grandes dificuldades que são e continuarão sendo contínuas na nossa vida. Ainda embora uma parte de nós possa estar profundamente desapontada ou amarga a respeito de algo, por algo que está acontecendo na vida, ali está o gozo do Senhor em nós também, coexistindo ali e nos mantendo firmes e não nos levando a desmoronar. E queridos amigos, quão maravilhoso é isso! E quantos testemunhos de conversão você já ouviu de pessoas que cobiçaram naquele crente esta alegria, esta calma profunda, esta paz. É uma pessoa séria, é uma pessoa firme, atenta, que lida com as coisas, e tudo que acontece comigo parece que acontece com ela também, mas isso que eu não tenho, essa paz, essa alegria, algo ali na raiz, na fonte, uma calma profunda, e as pessoas são atraídas, ou foram atraídas pelo testemunho dessa pessoa, e desejaram tanto ter isso, e isso as levou a ver que a fonte é um relacionamento com Deus, é a habitação do Espírito no coração destas pessoas. Assim, não se trata de uma alegria, um gozo que vem das coisas desta vida. É um gozo, como eu mencionei, que às vezes não pode ser descrito por palavras. É Pedro quem fala sobre isso. Abra comigo em 1 Pedro capítulo 1, versículo 8. Ouça essas palavras. A qual, isto é Cristo, ao qual não o havendo visto, amais, no qual não o vendo agora, mas crendo vos alegrais com gozo indescritível e glorioso. Às vezes não é possível descrever, conceituar para alguém este gozo, esta alegria profunda. Ele diz, crendo, vos alegreis com gozo indescritível e glória, isto é, cheio de louvor, cheio de gratidão a Deus, cheio de realmente sentimentos baseados na verdade, na obra de Deus, um gozo glorioso, vos glorieis, louvor, alegria, gratidão a Deus, gozo cristão. Quantas coisas que são verdadeiras, porque nós lidamos com elas e temos um contato com Deus vivo, e o temos como nosso Pai Celestial, e nós estamos mais perdidos, sem Deus, sem esperança nesse mundo. É uma glória muito grande para o crente, nesta forma de profunda alegria. Deixa-me dar uma outra característica deste gozo para você anotar e depois recapitular e se alegrar no Senhor. Mas mesmo que este gozo não pode ser descrito por palavras, veja, ele nunca deixa de fora a mente racional, a mente sã. Esta alegria, este gozo mais profundo, não é como tomar uma droga que te mantém ali em um estado, ou entrar em transe de alguma maneira e você fica em um estado mais elevado, uma sensação boa e maravilhosa. Nada do tipo. Não é como ser carregado por uma força muito grande, ou um poder, ou uma força emocional e racional, e quando ela vai embora tudo se acaba. Não. Este gozo cristão é sempre racional, está sempre operando na mente. Nós sabemos porque nós regozijamos, nós sabemos porque nós nos alegramos. Há uma pequena frase de um cântico, um corinho do passado que diz assim: esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. O restante da música não é muito bíblica, mas essa frase sim. A razão é que há um gozo espiritual permanente, e ele é compreensível, ele é racional. Nós sabemos, não é questão de fechar os olhos e simplesmente se alegrar por se alegrar, como quem deseja produzir calor e fogo, esfregando um gravetinho em cima de uma madeira e um algodão, autoprojetado, autoproduzido. Não nos foi dado, foi colocado em nós, está operando dentro de nós, vem do alto, e nós sabemos por que nos regozijamos. Não é fechar os olhos e imaginar e se comportar como pessoas alienadas da realidade. É uma fé que enxerga, é um dom que é dado pelo Espírito, e ele está dentro de nós, ele opera em nós. Assim não é como tomar uma droga, ele é sempre racional,
É profundo, sim. É contínuo, no meio de situações que dizem que nós devemos nos comportar assim e assado, e chorar e lamentar e nos lançar no chão. Ele opera em nós, nos mantendo com esta calma profunda. Está junto com esta paz que nós acabamos de ler. O apóstolo Paulo fala sobre uma paz que excede, passa por cima do entendimento. E este gozo, este é o elemento deste gozo. Como assim por cima do entendimento? Por cima da razão? Não, do entendimento da situação. Qual é a situação? É um problema sério na família, no casamento. É uma enfermidade difícil. Alguma outra coisa na vida. E a situação em que você se encontra, o entendimento dela é que as suas emoções desabem, não é? Você vê, você está atravessando isso, percebe isso, e as suas emoções vão responder de acordo com a situação, o entendimento da situação. Mas esta paz, este gozo, ele excede a situação, ele excede o entendimento da situação. Deus te dá, e você mantém este gozo, esta alegria, esta calma profunda, e atravessa a situação, sem pecar, sem desmoronar em autocomiseração, sem dar um mau testemunho. Você percebe o uso deste gozo, desta alegria cristã? O entendimento da situação é: eu tenho que chorar, eu tenho que arrancar os cabelos, eu tenho que fazer isso, eu tenho que me desesperar, mas eu tenho paz, eu tenho esta calma. E às vezes eu paro e me pergunto: o que aconteceu comigo? Será que cortaram o nervo da emoção? Eu deveria estar chorando. Chora. Eu tenho paz. E eu tenho contentamento no Senhor. E há um gozo lá profundo, uma corrente mais profunda de gozo e alegria dentro de mim, que excede o entendimento que eu devo ter da situação. E Deus me dá esta paz, este gozo, antes de eu resolver a situação, porque eu quero resolver a situação para ter gozo, paz, tranquilidade, não é? Ele me dá antes, para que eu atravesse ela sem me desmoronar. É maravilhoso. Somente um filho de Deus, uma filha de Deus experimenta isso nessa vida. É uma das glórias de ser amado por Deus, de ser recebido como um filho, uma filha. É algo que o mundo não pode dar, nem roubar. Vem do alto e é implantado dentro de nós. Assim, há um comando aqui: seja a vossa magnanimidade. E em Pedro, com louvor, gratidão. O importante não é, queridos irmãos, nutrirmos isso, lembrarmos disso, gozo cristão. E outra característica desse gozo, como eu mencionei, ele é racional, nós sabemos por que nós nos alegramos, e assim ele não precisa ser constantemente alimentado por estímulos de todo tipo. Algo que seja uma fonte terrena, material, meramente humana, de gozo, de alegria. E é claro, logo que esta fonte seca, a alegria evapora, dura pouco tempo, não permanece. Não, ela não precisa destas fontes de estímulos. Ela não precisa ser alimentada por coisas materiais, porque nós temos uma base permanente, nós temos uma certeza gloriosa, nós temos a habitação do Espírito. Estas são coisas atemporais, mas que operam no tempo, na vida corriqueira, mas permanecem. Por isso, queridos amigos, uma das características de uma pessoa não convertida, essa era a minha e de qualquer pessoa antes da conversão, é que nós buscávamos fonte de estímulos para a alegria, para o contentamento. E a nossa vida era saltar de uma coisa para outra, do entretenimento contínuo, viagens, conversar com pessoas, novos projetos, aprender uma língua estrangeira, me dedicar a uma causa voluntária, não fazer nada, saindo de um para o outro, buscando o que senão este contentamento, esta alegria mais profunda. E todas as vezes que esse poço secava, nós nos víamos lá embaixo e tínhamos que buscar outra coisa imediatamente. Algumas pessoas pulam de uma coisa para outra sem intervalo para conseguirem manter isso. De outra maneira não há nada ali.
E para alguns pior do que isso, se não o suicídio, ou a entrega a algum vício, para que eu permaneça em outro estado de realidade, já que eu não consigo ter este gozo, esta paz, esse contentamento nesse mundo. Eu saio dessa realidade através de alguma droga, do álcool, de algum problema, alguma outra questão, ou mesmo o trabalho, algum projeto, alguma coisa desse tipo, para que os dias passem, eu só chego em casa, tomo banho, come, durmo e acorde no outro dia, volte à consciência e me entregue aquilo novamente, os anos passem. Não é essa a nossa busca, a nossa fuga. E Deus, por sua misericórdia, na conversão, junto com o perdão, nos dá também esta alegria espiritual, este gozo espiritual. Ele não precisa destas fontes rotas de estímulos passageiros. Deixe-me falar sobre o alcance desta alegria espiritual, deste gozo espiritual. Este gozo espiritual é uma forma de adorar a Deus. Se você abrir comigo no Salmo 122, no versículo 1, você se recorda estas palavras de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Adorar. Alegria, Deus deseja que seus filhos sejam sempre felizes para com Ele, alegres para com Ele. Alegra-te no Senhor, apreciativo dEle, contente nele e com Ele. Ele aprecia a alegria em seus filhos, Deus aprecia ver o gozo em seus filhos. Meus irmãos, isso é algo a se pensar. Qual é o pai e a mãe? Agora estou partindo a partir do ser humano para tentar ilustrar um pouco. Que não se alegrem em ver o filho contente e alegre, com a saúde interna, um contentamento com coisas sérias, que o mantém em pé nas provocações e dificuldades desta vida. Deus se alegra em ver alegria e contentamento em seus filhos e filhas. Ele deseja ver seus filhos e filhas felizes. A vida cristã não deve ser confundida. Há muitas tristezas e provações, mas não é a intenção e o desejo de nosso Pai Celestial que seus filhos percorram esta jornada desta vida cabisbaixos, abatidos, melancólicos. Não. A tal ponto que Ele nos deu esta alegria, este gozo, que se torna em nós uma força, algo permanente. Assim é a vontade do Senhor, a alegria dos seus filhos e filhas. É uma forma de adoração, é claro que é, e você segue ao longo do dia, louvando a Deus, cantando hinos ao Senhor, e você para um momento e ora a Deus, ao longo do dia. Não precisa ser somente de manhã e no final do dia, ou naquele horário que você determinou. Você tem motivos para isso. Queridos amigos, aprende a adorar a Deus assim, e regozijar-se no Senhor. Você vê algo belo na criação, algo que te trouxe uma percepção da grandeza, da inteligência de Deus, ou da sensibilidade, sabedoria de Deus. Pare imediatamente. Não sonegue o louvor. Louve a Ele, Senhor. Quão maravilhoso Tu és. Quando vejo o céu que o Senhor criou, a lua e as estrelas, quão grande é o Senhor. Isso é adoração. Isso é um culto racional. Há um culto vertical que nós dirigimos juntos, congregacional ao Senhor, e há um culto de toda a vida ao longo do dia, que é uma expressão de louvor ao Senhor, é chamado de um culto racional e é aceito por Deus como adoração. E eu me maravilho das coisas de Deus. Não é maravilhoso ver um bebê recém-nascido? Eu não sei de vocês, mas por alguma razão eu amo ver as crianças. E sempre louvo a Deus pela maravilha da criação. Realmente impressionante, uma nova vida que veio à existência. E Cristo iluminou e trouxe a vida e deu a ignição em um novo ser. É maravilhoso, é surpreendente. Mesmo quando você vê algo grandioso, um navio sendo abatido por uma onda imensa, assim, há algo mal ali, mas você vê a pequenez do ser humano. Louve a Deus, agradeça a Deus. Uma das melhores experiências que eu tive com a criação, a natureza, que o Senhor trouxe à existência, foi visitando Foz do Iguaçu, num período de muita chuva, e realmente impressionante. Você chega no meio daquelas cataratas, e você pode gritar o mais alto que você puder, e você não ouve a tua própria voz, pelo som das muitas e muitas águas. A palavra de Deus diz que a voz do Senhor é semelhante ao som de muitas águas. E você lembra desse texto,
E ali você para e louva e oferece um culto ao Senhor racional e o adora. Ou quando você se machuca e você vê o sangue jorrar e você pensa, esse sangue corre dentro de mim uma velocidade por cada parte, alimentando o meu ser. Que coisa complexa, que coisa maravilhosa, e eu não sinto nada, e aqui dentro de mim os órgãos estão em movimento e o coração batendo, e eu não estou ouvindo nada e não sentindo nada, e há reflexos imediatos, alguma coisa vem no seu olho e fecha imediatamente. Não foi você que pensou, peraí, deixa eu parar, vou piscar para esse negócio não entrar. Que coisa fantástica da criação de Deus, que equipamento maravilhoso para jornar neste mundo. E você louva a Deus e fala, ó Senhor, você reconhece quão sábio é o Senhor e poderoso em ter feito isso. Ó, queridos amigos, nós temos razões e nós meditamos sobre eles. Assim, regozijo é adoração dirigida a Deus. Durante o dia, pare e mesmo andando, adore ao Senhor, regozije-se no Senhor pelas coisas que Ele fez, pela verdade da palavra que é autenticada e confirmada, conforme nós vemos. Mesmo os homens indo de mal a pior, quão triste isto é, mas isso simplesmente prova o que a Bíblia diz, e mostra como as filosofias e religiões humanas são falíveis, completamente falíveis, e só a palavra de Deus é a verdade, e só a verdade pode libertar uma pessoa e transformá-la, e você se regozija no Senhor por isso, e louva a Deus por isso. Quantos motivos nós temos para cultuar a Deus com culto racional, pensado, consciente, regozijando no Senhor. Assim, gozo espiritual é adoração. Queridos irmãos, deixe-me colocar nesses termos. Em segundo lugar, Deus não se alegra com um povo triste, um povo miserável. Isso não gera alegria em Deus, se eu posso colocar nesses termos. Isso não produz em Deus contentamento, ver um povo miserável, abatido, melancólico. Sim, às vezes nós podemos estar lá embaixo, desapontado com nós mesmos, e há feridas na vida, e a nossa vida com o Senhor pode às vezes não estar no trilho certo, e há coisas, é claro, que nos levarão a muitas lágrimas, mas juntamente com isso está a nossa confiança no Senhor. E é uma confiança consciente, racional, honesta, que chega ao ponto de dizer algo desta natureza: ainda que Ele me mate, nele confiarei. Ainda que Ele me permita ir para uma situação em que eu morra, nele confiarei. Ainda que as coisas pareçam contraditórias e o mundo em cima de mim, e Deus não parece estar ouvindo, nele confiarei, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei, eu conheço, Ele habita em mim pelo seu Espírito, Ele me deu essas promessas, e Ele transforma tantas pessoas, Ele lidou em minha vida e me perdoou. Eu não sou mais aquela pessoa que eu era, eu sei em quem eu tenho crido, por isso eu me alegro no Senhor, e eu regozijo no Senhor. Não é maravilhoso, queridos amigos? Uma calma profunda, bênçãos espirituais. Essas coisas não podem ser erodidas, evaporar. Nós não permitimos isso acontecer, a nossa alegria, o nosso gozo evaporar, porque é uma forma de adoração a Deus. Assim, marque isso em sua mente. Não permita que esta alegria, este gozo espiritual seja deteriorado por completo, porque é uma forma de adoração a Deus, e Ele deve ser adorado pelo nosso ser, pela nossa alma, continuadamente. E este gozo, em terceiro lugar, estou falando sobre as coisas que o gozo, a alegria alcança na vida cristã. Esse gozo nos fortalecerá. Quando o diabo nos ataca, queridos amigos, ele nunca para de atacar um crente em Jesus Cristo. E ele está especializado no serviço de demolir toda a nossa felicidade cristã. E se ele consegue que um crente, embora não possa lhe roubar a salvação, mas seja um crente que siga para esta vida melancólico, cabisbaixo, um soldado com a arma na mão e o gozo do Senhor, mas dormindo no uniforme, então ele ganhou grande vantagem em cima de nós. Quão triste e pesaroso é ver um crente melancólico por longos e longos períodos. O que aconteceu com aquele gozo cristão? E há sempre mas
Se eu e aquilo, quão triste, não é? Onde está o gozo e a alegria, que é a força do Senhor? Nós permitimos que ele fosse evaporado. Queridos amigos, em algum momento da nossa jornada, nós tropeçamos e ficamos caídos ali, porque nós esquecemos que esta é uma dádiva de Deus. E a adoração foi roubada a Deus desde então. Veja, isso não é algo bonito, algo que dá pena. Oh, coitado, está sempre melancólico. É algo triste, é algo pesaroso, que este crente no Senhor tenha se desarmado desta maneira e esquecido destas coisas e cessado de adorar a Deus. E no lugar da adoração, autocomiseração e pena e melancolia e coisas desta natureza. Não é a vontade do Senhor. Assim, este gozo, esta alegria nos fortalece quando a carne nos tenta e nós vemos a nossa fraqueza, quando nós fazemos coisas que não deveríamos e o Senhor, na sua bondade, precisa nos restaurar, talvez com alguma disciplina. Ele nos fortalece, ele permanece em nós. E este gozo, em quarto lugar, este regozijo, torna o nosso testemunho mais efetivo do que o testemunho do crente melancólico. Porque as pessoas veem em nós e elas cobiçam ter esta paz. A carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E elas desejam isso. E elas desejam ter o que nós temos porque elas veem ali pessoas felizes. E elas trabalham conosco e as estações passam, um novo chefe, uma nova dificuldade, um novo problema. E esse crente, ele continua em pé. Ele não desmoronou como todo mundo. Ele não caiu, ele não se juntou a uma revolta. Vamos tocar fogo em tudo, vamos boicotar, vamos quebrar a lei de Deus. Ou deu um mau testemunho, e saiu xingando, e saiu falando, e batendo porta, e se rebelando. Não, o que é diferente nesse homem, nesta mulher? Você percebe? Um crente que mantém esta profunda calma, este regozijo, tem um testemunho mais efetivo que a pessoa melancólica. E quantos testemunhos de conversão atestam para isso, não é? Como vê a graça de Cristo na vida de uma pessoa que segue por semanas, dias e semanas melancólico, como se não tivesse uma esperança real, como se não tivesse um Deus e acesso às bênçãos celestes, ou um crente que se permite, por causa sim das dificuldades, dos desapontamentos, se entregar ao cinismo e à ironia, e tornar-se uma pessoa cínica com tudo e com todo mundo. E não há nada de bom, e ninguém é honesto, é sempre alguma coisa escondida que eu tenho que suspeitar, e ninguém é santo de verdade, etc, etc. Quão triste. E ali está um soldado ferido, e tudo é negativo. Eu passo comentário negativo sobre tudo. Cristo pode ser visto em uma pessoa assim pelo mundano? Qual é o testemunho que nós temos para com os que estão de fora? Muitas vezes a causa da nossa eficácia no testemunho é isso. Nós permitimos que este gozo, esta alegria espiritual evapore. E a nossa magnanimidade, isto é, doce razoabilidade como pessoas, não é conhecida nem notória. E é triste, porque não pode vir um testemunho verbal de uma fonte que não produz uma água limpa, cristalina, que refrigera as pessoas em volta, que traz alguma esperança. O que eu vou beber dessa pessoa aí e aprender com ela, que eu já conheço a pessoa, está aí, ó, igual todo mundo, estupim curto, ou malicioso. Queridos irmãos, aqui está a alegria no Senhor, o regozijo que nos é dado, e produz essa profunda calma, porque nós temos um relacionamento com Deus vivo, e nós sabemos o que nós cremos. Bem, o gozo espiritual também nos livra da cobiça, porque se você está contente no Senhor, com aquilo que o Senhor te provê, como Ele lida com você e a sabedoria de Deus, então você não irá cobiçar coisas terrenas demasiadamente. Mas suponha que um crente não medite na palavra de Deus, apenas leia à noite para apaziguar a consciência ou de manhã, mas não pare para meditar na palavra de Deus, e não ore ao Senhor de fato, e não aprecie as coisas de Deus parando ao longo do dia e pensando sobre as coisas do reino de Deus. Ele não terá este gozo,
ele não terá esta alegria. Bem, onde então ele vai buscar estas coisas, um crente? Em muitas viagens, sem parar. Minha próxima visita vai ser isso, isso, aquilo. Minha próxima experiência, isso e aquilo. Meu próximo lazer, isso, isso, aquilo. Ou em bens, ter mais, ou ter algo melhor. Estava conversando com um crente, um senhor já de 68 anos de idade, foi preso por um tempo no Evangelho da Prosperidade, e trabalha, tinha uma empresa, a empresa fechou depois que a prefeitura interviu num determinado local que ele alugava, tinha uma farmácia de manipulação, ganhava muito dinheiro, e tudo foi embora, e muitas coisas aconteceram. Resumindo uma história, ele estava de novo na labuta por riqueza, um crente no Senhor agora. Eu perguntei para ele, mas por que o senhor se dedica a essas coisas dessa maneira? E a sua conversa é sempre o que Deus tem me dado, o que Ele pode me dar, eu espero que Deus me dê. Eu queria ter uma casa, um carro. Qual o problema nisso? Eu respondi para ele, mas o senhor já tem uma casa e um carro. Eu quero uma casa e um carrão. A alegria, o contentamento, o gozo espiritual nos livra da cobiça. Eu nem mais consigo ver o que eu já tenho. E as coisas deixam de ser vistas como utilitários para a vida e se tornam grandes bens e o motivo da minha satisfação. Assim, o contentamento que vem com esta paz, esta calma profunda que é o resultado deste gozo, esta alegria, tentando definir em vários termos. Estamos contentes com o Senhor e a maneira como Ele lida conosco. Isto me livra da cobiça. Por que é que eu vou vagar num shopping center apenas para ser tentado? Eu não sei o que eu estou buscando ali, tudo bem, é um lazer muito bom. Mas por que eu vou pegar aqueles catálogos e ficar olhando lá na Shopee horas e horas e horas no Mercado Livre? Para ver se tem alguma coisa que eu posso gastar algum dinheiro. Eu estou contente no Senhor com as coisas que eu tenho. Há uma necessidade de algo, sim, adquirir algo bom, razoável, que dure. Mas isso me livra da cobiça. Mas se eu não leio a palavra, se eu não estou em comunhão com o Senhor, se eu não reflito sobre estas coisas, se eu não adoro a Deus racionalmente pelas coisas que Ele manifesta em minha vida e neste mundo, onde eu vou buscar este contentamento, este gozo, esta alegria? Bem, eu preciso buscar nesta vida, em experiências várias, em viagens várias, em bens, etc, etc, etc. Queridos irmãos, pense sobre isso. O lugar do gozo cristão na vida cristã, como pensada por Deus para seus filhos e filhas. Nosso Deus é como um Pai maravilhoso, um Pai rico, benevolente, muito generoso, muito sábio, prudente e inteligente, que tem os seus filhos e que planeja para a vida de seus filhos e filhas e que traz tutores especiais para alimentar, para criar, para instruir seus filhos, e que providencia bênçãos e que dá para eles um instrumento como este, o gozo e a alegria para eles seguirem na vida, porque Ele sabe como será esta jornada, o que eles irão enfrentar e o que eles precisam. E Ele põe na mochila deste filho tudo o que ele precisa, já sabendo o que irá acontecer e que ele necessitará disso, porque vai passar por isso e responder assim, assim. Mas se eu deixo para trás estas coisas e eu negligencio o gozo espiritual, a alegria cristã, então eu tenho que seguir por esta vida como que descalço, em cima de pedras e espinhos, jornando dessa maneira, quando eu tenho do Senhor estas bênçãos dadas por Ele, que me equipam, alegria espiritual, gozo espiritual. Como nós podemos perder este gozo, esta alegria? Bem, é claro, por meio de pecados, especialmente, como mencionado aqui, em particular, pecados da carne. É óbvio, não é, queridos amigos? Lembre-se, esse gozo, ele é dado pelo Espírito. Mas se há a manifestação dessas inclinações da carne, desses pecados da carne, então o Espírito o retirará de nós. Isso é algo de extrema importância recordarmos. Ele é condicional. A alegria no Senhor, o gozo espiritual é condicional. O Espírito de Deus irá remover de mim este gozo, esta alegria, este contentamento, esta calma profunda,
se há em mim a manifestação desses pecados, pecados não encarados, não lidados, não arrependidos, não rejeitados. Ele é o Espírito Santo de Deus. Por isso que Davi orou: Senhor, restitui ou renova, ou traz de volta em mim o gozo, a alegria da minha salvação. Ele havia pecado e persistido no pecado, e Deus removeu esta alegria. Ele não permitirá que um filho, uma filha, siga em frente, orgulhoso, desobediente, em algum pecado, e ainda assim desfrutando de paz, de alegria, de contentamento, de calma. Não, Deus irá remover isso temporariamente, até que haja um verdadeiro arrependimento. E mesmo por isso, eu devo louvar e agradecer a Deus. Imagine seguir em frente em pecado contra o Deus vivo, e estar contente e tranquilo, e não sentir a minha culpa. Seria como comer da árvore do fruto do bem e do mal, e pecar contra Deus, e logo comer da árvore da vida, e viver eternamente como um pecador miserável neste mundo, e nunca morrer, e nunca sair deste lugar, e nunca encontrar paz. Deus não irá manter a alegria em nós, e o gozo em nós onde há pecado. Ele é o Espírito Santo de Deus, e foi enviado para a nossa santificação. Ele é o Paráclitos do Pai, o tutor, o pedagogo que nos acompanha, que nos guia, que nos forma em nós o caráter de Cristo. Ele não vai nos abençoar quando Ele vê essa tortura, esse elemento torto, torcido em nosso caráter. Ali não está a imagem de Cristo. E a primeira ação do Espírito de Deus é remover esta alegria, esta paz, para que nós logo acordemos e corramos para Ele em arrependimento e fé, então restaurados da nossa alegria. Ó, queridos amigos, sim, pode ser que muitas vezes a razão da falta deste gozo e alegria sejam as pressões da vida. Mas será que esse estado contínuo de melancolia não é o resultado de algum pecado que não foi encarado, que não foi confessado e rejeitado? Ou orgulho, que se manifesta de muitas maneiras? Eu tento vencê-lo em uma área e logo eu manifesto ele em outra área. Ou a resistência de Deus em minha vida, e as coisas começam a dar errado em tudo porque Deus está me resistindo e eu sou orgulhoso. E as pessoas que se aproximam de mim para algum relacionamento, trabalho, amizade, elas também começam a ter problemas por minha causa, porque Deus está me resistindo por conta do orgulho. E elas têm que padecer tristeza e amargura, porque Deus está me resistindo. Sim, muitas vezes também essa tristeza e abatimento pessoal está ligado às pressões, é claro, e às dificuldades. Mas acaso há algum pecado acariciado e mantido ali? Então, querido amigo, você deve matar, enforcar esse pecado tão amado e tão acariciado, e lançá-lo fora, e se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor, e de coração rogar perdão e graça, e então pedir a Ele: Senhor, restaura agora a alegria, o gozo da minha salvação, para que eu ande, como diz o salmista, em meus altos, em minha glória, assim por dizer, firme, de pé, neste mundo mau, confiado no Senhor. Assim o pecado ele remove todo o gozo. Claro, claro. Há um outro elemento que elimina o gozo espiritual, e eu creio que esse é um dos mais perniciosos. A raiva, a ira, elimina o gozo cristão. Porque eu estou melancólico, estou desanimado, ou o cinismo tem tomado lugar já há muito tempo. Bem, talvez seja a raiva, o pecado. Raiva e ira no casamento, e as pessoas não se tratam como deveriam se tratar, marido e esposa, como herdeiros comuns da graça de Deus. O Espírito de Deus não dará gozo. Você acha que o Espírito de Deus me dará gozo se nós somos pessoas cruéis com os outros, no nosso trato, e maldosos de propósito? Ou se somos raivosos uns com os outros,
não haverá gozo algum. Isso trairá disciplina na verdade do Senhor. Queridos amigos, que contradição, um crente raivoso. Onde está aquela alegria, aquele gozo, aquela paz? Não está lá. Isso erode, isso evapora por completo. E todos nós aqui, cada um de nós aqui, temos essa tendência da velha natureza. Em alguns se manifesta com a malícia raivosa para boicotar, para ir contra, para contradizer, para fazer exatamente o oposto que é pedido, que deve ser feito. Essa manifestação fria da raiva, em forma de malícia. Em outras pessoas, a raiva que bate a porta em casa. Eu não quero saber, e eu levanto a voz mesmo, e aponto, ó, rapaz, o que é isso aqui? Que gozo, que alegria haverá ali? Nenhum. Nada. Assim isso evapora, todo gozo e alegria. Um estado de raiva contínuo nos relacionamentos. Queridos amigos, ore ao Senhor. Coisas cruéis, pensamentos amargos para com outras pessoas. Tenho certeza que não há qualquer justiça ali, nem qualquer gozo e alegria. Não consegue conviver juntos de maneira alguma. Ore ao Senhor e se arrependa e rogue que Ele restaure então a alegria, esta paz profunda, esta calma profunda. Outra coisa é inveja. Invejar das pessoas por algo que a pessoa tem e eu não tenho. E eu cobiço aquilo e me sinto ressentido porque eu não tenho isso, ou não estou nesta situação, ou naquilo. E isso fica dentro de mim, um ressentimento. E de repente as pessoas mudam em seu comportamento umas para com os outros do nada. Ele está ali sorrindo e conversando, e aí vem algum tipo de inveja por algo, e a pessoa já do nada está assim, e não sei o quê, e é breve, é curto, está o tempo todo, parecem convulsões espasmódicas de apreço e de desprezo, de apreço e de desprezo, na mesma pessoa. Inveja, alguma coisa dessa natureza, desejar ter o que outro tem, a cobiça, que quer que seja, querido, quão triste isso é, e quão contraditório. E todos percebem, só o indivíduo que não percebe acha que está todo mundo de olho fechado. Assim somos nós. E assim as pessoas observam em nós, no mundo, e veem nossas contradições, e dentro da igreja. Inveja, queridos amigos. Autocomiseração também. E permitir que estas coisas fiquem circulando em minha mente, autocomiseração. E eu tenho que remoer tudinho para ver o que a pessoa fez, o que a pessoa falou, e como me desprezou, e como me deixou, e como não me deu atenção, isso, e remoendo isso, autocomiseração. E pobre de mim, coitado de mim. Como pode haver alegria ou gozo em um estado como esse? Há pessoas que chegam a um estado clínico espiritual depressivo, com autocomiseração. E tudo é a respeito de mim. Que as pessoas fizeram comigo e falaram comigo, e daqui a pouco está a pessoa ali tranquilo, num momento calmo, e não consegue tirar esse negócio da cabeça, e pensando, e se eu morresse, o que eles iam pensar de mim? E começa a imaginar uma novela na cabeça, e ali está um funeral, e eu estou lá dentro do caixão. Será que as pessoas estão falando agora? Será que ela está chorando pelo que ela fez comigo? Não dá mais tempo de pedir perdão, agora eu estou aqui, ó. Será que todo mundo chorando aqui em volta? E eu crio um filme melancólico, absurdo, patético. Por quê? Por causa da autocomiseração. Quão horrível, quão contrário à santidade de Deus, quão contrário à bondade de um Pai amado e querido. A autocomiseração irá acabar, queridos amigos, com o nosso gozo cristão, com a nossa alegria cristã. É um veneno terrível que entra gradativamente. É como veneno para rato, esses que ele come, aquela sementinha de girassol azul, não acontece nada, sai alegre, mas aos poucos começa a dar algumas convulsões ali, não é? Rompimento de veia, hemorragia interna, daqui a pouco está lá caído, prostrado. Assim é a autocomiseração, vai acabando com a gente aos poucos. É um veneno que entra e vai devagarzinho, está ali. E é gostoso e dá prazer para muitas pessoas. Por quê? Porque é o orgulho se manifestando de alguma maneira. E o orgulho é como um verme, ele come qualquer coisa que estiver por perto. Se não há uma fonte aqui, eu vou buscar uma fonte ali.
Se o orgulho não consegue ser reconhecido nesta área, eu vou buscar ser reconhecido em outra área. De maneira sutis. E o orgulho se atreve até mesmo na oração e no serviço do Senhor. Oh, meus amigos, entrar em lugar santo desta maneira é o que nos traz a disciplina de Deus. É o que faz Deus nos resistir. Entrar na presença de Deus com orgulho, no serviço do Senhor, para ser visto, para se projetar, para ser lembrado como grande herói, grande pessoa, grande isso. Para fazer as minhas obras e brilhar, não para que os homens vejam as obras e glorifiquem a Deus, mas que vejam as obras e glorifiquem a mim. Não há alegria e paz e calma e contentamento ali onde há autocomiseração e orgulho. É claro. E também, seguindo a nossa conclusão, falhar em aplicar a fé. Em cada situação da vida, irmão, quantas vezes nós falhamos, não é? Em aplicar a fé. A alegria erodida. Sim, as dificuldades são grandes, elas são contínuas, às vezes são agudas, pessoais e na família e no trabalho, na saúde, mas eu irei confiar no Senhor, porque eu ando não por vista, e eu vou elevar os meus olhos da fé para os montes de onde vem a minha salvação, para os altos, para o Senhor que habita em glória. Eu levantarei os meus olhos para o Senhor no meio desses espinhos e dessa dificuldade. Mas se nós falharmos em aplicar fé e fés, então a alegria é erodida. E eu vou exercitar a minha confiança no Senhor, senão todo o meu gozo irá evaporar. Assim, falhar em aplicar a fé. Algumas vezes, ou melhor, as pessoas ferem profundamente, e eu fui muito ferido. O que eu vou fazer agora? Eu vou parar, e eu vou processar as coisas como um filho e uma filha de Deus. É isso que eu vou fazer. Eu vou fazer uma barreira na minha mente para a autocomiseração não se transformar e destilar a amargura e o cinismo e a ironia. Eu vou parar e eu vou pensar e processar as coisas como um filho e uma filha de Deus deve processar as coisas. E levantar a minha cabeça acima disso e lembrar o todo da minha vida, do meu relacionamento com Deus. Eu irei processar as coisas e não permitir que o meu gozo e alegria seja evaporado. Mundanismo é outra razão. Deixar que esse mundo encha a minha cabeça, entretenimento terreno, mundano, todo tipo de coisa, e seguir ali talvez por aqueles shorts, um após o outro, e violência, e polícia, e morte, e assalto, e briga, e ciúme, isso, seja entretenimento ruim, ou porcaria, ou mundanismo do tipo da música, da cultura e das novelas, outros entretenimentos também que representam muito este mundo, e que as pessoas se apegam, por mais belo que seja, legítimo que seja, para tirar sua emoção, sua paz, seu prazer, seu contentamento. E eu estou apegado nessas coisas também. E aquelas TVs, aquelas telas imensas dentro de casa, para mostrar em maravilhosa resolução a sensualidade, a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, em detalhes, para mim ficar vendo. E eu fico lá. Ou passar de uma série para outra, e outra série no Netflix, e aquilo, e ficar me entretendo dessas coisas banais, passageiras, interessantes para esta vida somente. Isso irá evaporar, erodir, queridos amigos. A minha alegria, eu não posso me alimentar destas coisas e imaginar que o meu contentamento irá ser mantido. Claro, não é errado ter um aparelho de televisão em casa, mas por algumas horas, momentos breves para coisas produtivas e necessárias também. Mas não coloque diante de si coisas que você sabe que irá erodir a tua alegria. E você vai se levantar dali meio assim tonto, meio vazio, porque se alimentou e bebeu disso por tanto tempo. E música mundana. Sim, existe música mundana. Música que comunica essas coisas desta vida. E a sensualidade, a rebelião e a vaidade e o orgulho, todo esse tipo de coisa. E me alimentar destas coisas, como eu posso manter a minha alegria, o meu gozo tão maravilhoso, tão necessário nesta vida? Me desarmar desta maneira. Outra razão é falhar em apreciar as bênçãos de Deus. Eu começo a tomar as bênçãos de Deus como algo garantido e algo permanente. Eu me esqueço que vem da mão do Senhor diariamente. Eu falho, eu não louvo, eu não agradeço a Deus por isso, eu não reflito sobre estas coisas. Não, eu irei agradecer a Deus por isso, eu irei agradecer a Deus por isso, eu irei agradecer a Deus por aquilo.
Eu devo agradecer a Deus. Assim, meus queridos irmãos, ao orarmos, nós temos que tomar grande cuidado em não sermos idólatras. E você vai orar e agradecer pelo seu alimento. Então não foque apenas no alimento, foque na mão de Deus que te deu isso também. Agradeça a Ele, não agradeça o alimento. Obrigado arroz, obrigado carne, obrigado feijão, muito obrigado. Agradeça a Deus que te deu isso. A bondade, a generosidade, a mão dEle. Assim, reflita sobre estas coisas. Pense sobre os privilégios, as bênçãos, a família. Não adore apenas pelas coisas. Obrigado, Senhor, pela família, mais um dia de vida, mais uma coisa que eu tenho, mais... Pense no coração de Deus, na bondade de Deus, um Pai celestial. Se é triste e vergonhoso quando você presenteia alguém ou ajuda alguém e a pessoa pega, olha assim, e nem agradece, nem nada. Quanto mais o nosso Pai celestial, que derrama sobre nós continuamente tantas bênçãos que nós não merecemos, assim falhar em apreciar estas coisas, irá evaporar a nossa alegria. Mas deixe-me tentar ser mais positivo aqui, queridos amigos, nós fechamos. Ter gozo e alegria no serviço do Senhor, em qualquer área na casa de Deus. Limpar o banheiro, está ligado à obra do Senhor. Receber um visitante, animar um irmão, sair na rua e levar o glorioso Evangelho dado por Deus como meio de salvar pessoas e ter regozijo nisso. E fazer isso porque eu estou pensando em algo além disso. Esta é a casa de Deus, onde o povo de Deus se reúne. Quão maravilhoso! Davi diz, preferiria ser um porteiro na casa de Deus do que habitar em tantos lugares maravilhosos desta vida. Ter alegria e gozo no serviço do Senhor. E as datas estão chegando para o evangelismo e antecipar em oração e com alegria. E o dia do Senhor está chegando e antecipar o momento de evangelizar e de receber pessoas. E eu vou animar aquele irmão, vou procurar saber, vou orar. Alegria no serviço do Senhor. Ter alegria, ter gozo no aprendizado da fé. Pense na história da redenção. A maneira como Deus salva um pecador e tudo que está envolvido nisso, Pai, Filho e Espírito Santo, Cristo vindo a este mundo, tornando-se um homem. Pense e reflita sobre isso. Pense também, queridos amigos, na nossa teologia bíblica. Ter a palavra de Deus, compreendê-la, estar seguro das verdades eternas, isso é algo de um preço incomparável. Eu daria qualquer coisa nesta vida para ter isso se não tivesse. E buscar como ouro e como a prata, tudo, ficaria só nos trapos, se for necessário, na rua, a ter o conhecimento da verdade do eterno Criador. Oh, mas é me dado gratuitamente, pelo Espírito, da conversão. Reflita sobre isso, sobre a teologia bíblica, a maneira como Deus se revela na palavra de Deus, o entendimento que você tem agora da palavra de Deus, da Bíblia, que não tinha antes. Então tenha grande gozo e alegria no Senhor Jesus Cristo. Pense sobre o Pai, sem o interesse pessoal que Deus tem por nós. Nós não somos um nome na lista de Deus, como um nome lá no sistema do SUS, a lista de fisioterapia, fulano de tal, próximo ali. Temos uma lista de 10, de 100. Ele nos conheceu e nos amou pessoalmente, criados por Ele, amados e salvos. O interesse pessoal que Cristo tem por cada um dos seus. Eu tenho um interesse por este irmão, seu nome é fulano, e eu conheço, e essa é a personalidade, e eu irei treiná-lo, irei treiná-la, e ele está andando desta maneira, eu irei responder à oração dele e ajudá-lo pessoalmente. Não um decreto do prefeito, vá tantos recursos lá para a saúde, pessoalmente, um cuidado pessoal de um Pai celestial. Pense sobre isso, e essa é a base da tua alegria, a base do teu gozo espiritual. Pense no Pai, os privilégios de poder orar, pense em você. Isso é algo imenso, orar e prevalecer com Deus, e a sua oração prevalecer com Deus, nunca contra a vontade dEle, mas levá-lo, entre aspas, assim por dizer, a fazer algo. Já pensou sobre isso? E o Senhor intervir em uma situação como resposta
a oração de um filho e de uma filha, porque eu o amei, eu decidi inclinar o meu ouvido para ela, para ele, e ouvi-lo e responder. Isso é algo maravilhoso, poder prevalecer com o Senhor em oração e saber que Ele ouviu e que Ele respondeu, e ficar maravilhoso que o eterno Criador ouviu a minha oração. Um cisco nesse mundo, esse é o interesse do Pai pessoal. Reflita nisso. E essa é a base do nosso gozo e alegria. E é claro, reflita na pessoa de Cristo, porque nós não conhecemos a Deus como conhecemos o Filho, o Pai, a Trindade como conhecemos o Filho. Nós não o vemos. E há muitos elementos que não são revelados a nós, mas em Jesus Cristo nós o conhecemos. Quem me viu, disse o Senhor ao seu discípulo, viu o Pai. Refletir na pessoa de Cristo, seu caráter. E às vezes, quando você está estudando a palavra de Deus, sobretudo aqui nos evangelhos, e nós vemos a maneira como o Senhor lida com as pessoas e os discípulos, há doutrinas ali, há verdades, mas atente para a maneira como a pessoa do Senhor, o Senhor Jesus, lida, fala e responde algo, e se maravilhe com Cristo. Que sabedoria, que poder, mansidão e verdade unidos em uma mesma pessoa. Que glória, que ternura, expressos sentimentos nessas palavras. Pense no Senhor Jesus. Pense nele naquele jardim do Getsemane. Tamanha intensidade e apreensão para aquele momento que estava chegando, que o seu suor se torna em grandes gotas de sangue. Naquela cruz, pense no Senhor Jesus, reflita sobre Ele, e essa é a base do nosso gozo. E Ele veio a este mundo e sofreu isso, consciente, com o meu nome em sua mente e o seu coração. Aqueles que o Pai me deu, eu os ressuscitarei no último dia. Não é maravilhoso, querido amigo? Isso se eleva acima de qualquer coisa. E o nosso gozo é fortalecido, a nossa alegria é mantida. Pense, reflita nestas coisas. Essa reflexão é a base do nosso gozo, da nossa alegria, e ela é mantida. E ela coexiste então com essas dificuldades terríveis desta vida, e não nos permite seguir dias e dias e semanas em autocomiseração, ou em temor, ou tantas outras coisas. No céu, a habitação eterna, o final da nossa jornada. Quantas coisas a se pensar. Beba destas coisas, reflita sobre estas coisas. Ali no céu, naquele dia, você já sabe qual ilustração eu vou dar, não é? E você sobe e é chamado para a eternidade, e há um hall ali, um grande salão, e é dito, fulano está subindo, e todas as pessoas que te conheceram aqui, que amaram a Cristo como você, e partiram primeiro ali naquele lugar te esperando para te receber. Uau! Queridos irmãos que partiram para a eternidade antes de nós, pessoas que nos evangelizaram e oraram por nós, ou com quem servimos juntos na obra de Cristo, tudo isso uma bênção que vem pela obra do Espírito na conversão. Pense sobre isso. E a eternidade no céu com milhões de pessoas que amaram a Cristo, e poder conversar com elas, estar olhando para uma coisa, e o novo céu e a nova terra criada por Deus, e maravilhado da nova criação, e entendimento sendo derramado dentro de você, com a mente expandida, e as limitações desse corpo apenas físico rompidas, um corpo espiritual. E você conversando com tantas pessoas, e você está parado, maravilhado, e alguém chega e toca nas suas costas. Quem é? Quem é você? Ah, eu sou aquela mulher do fluxo de sangue, e Cristo me curou e me trouxe para esse lugar maravilhoso de glória. Eu sou aquele ladrão que estava pendurado na cruz, veja as marcas. Eu sou Manassés, eu sou Maria Madalena, Moisés. Não é maravilhoso, queridos amigos? E Davi, e aquela avó que pregou o Evangelho, e aquela mãe que me levou para a igreja,
E aquele amigo que foi paciente comigo era tão difícil. Essa é a base da nossa alegria. Pense sobre estas coisas. No versículo 4 de Filipenses 4 também, versículo 4 e 7, nós temos essas palavras tão dignificantes sobre o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 4 ao versículo de número 7, diz assim, é a base da nossa alegria. Perdão, estou em Colossenses. Essas palavras, regozijai-vos sempre, observe, no Senhor. Ele é tudo, queridos amigos. Ele é a revelação do eterno Deus a nós. Ele sustenta a estrutura deste universo em suas mãos. Ele virá em glória. E ele morreu se humilhando daquela maneira. Pense sobre isso. A nossa alegria, ela é racional porque ela é baseada em verdades, em experiências. Eu não preciso de uma droga eufórica da música para me manter bem, nem cobiçar por bens e por promoções, ou o que quer que seja. E nessas dificuldades que virão e podem aumentar, coexistindo juntamente este gozo mais profundo, esta alegria, um fruto, uma bênção, uma dádiva do Espírito Santo para seus filhos e filhas. Você entesoura isso, você nutre isso, você rega isso, é necessário, é para o nosso bem, para a nossa alegria. Se esta flor, esta árvore frutífera do gozo e da alegria, murchou e mirrou e ficou apenas ali, queridos amigos, um restinho na terra, lembre-se disso. Você pode simplesmente olhar novamente para o Senhor, refletir no amor dele. E como diz o Senhor pelo Espírito, ao cheiro das águas brotarão novamente gozo e alegria no Senhor Jesus. Vamos orar juntos. Senhor Deus, nosso Deus, Pai, a quem oramos com tamanho privilégio como nosso Pai que estás nos céus, nós sabemos que nada merecemos e nos maravilhamos que o Senhor tenha nos conhecido, amado e chamado e nos dado a Cristo, e agora Ele é nosso e nós dele, e esta salvação tão maravilhosa, e esta bênção do gozo e da alegria cristã que só conhecem aqueles que andam com o Senhor, e que o Senhor nos comanda a isso, e se alegra em ver isso em seus filhos e filhas. Quão maravilhoso é o Senhor, nos comanda, nos dá a bênção e ainda nos galardoa, nos ajuda e ainda nos abençoa. O Senhor é tão maravilhoso, e nós te agradecemos, ó Pai, por este amor manifesto supremamente na pessoa do teu Filho, como ele se entregou por nós. Dá, Senhor, que este amor nunca deixe de constranger o nosso coração a amá-lo mais e a servi-lo melhor. E que este senso de dívida profundo em nós aumente o nosso amor por Ele e o nosso serviço pelo Senhor Jesus. Graças te damos pelo teu Espírito e pela alegria e o gozo e a paz que temos na fé. Nós oramos em o nome precioso do Senhor Jesus Cristo e para o teu louvor, ó Pai. Amém.